Oi, quinto ano, voltamos agora de novo com outra aula de geografia. Como eu falei no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a desigualdade com relação à distribuição de renda da população, com relação à nossa saúde, com relação às escolas, né, que as pessoas não têm condições. Agora, nós vamos falar de um outro tipo de desigualdade social, aquela que envolve o ser humano, tá? Então a professora colocou aqui alguns tópicos para a gente ir conversando e não esquecer nada, tá bom? Então existe uma desigualdade muito grande através do gênero masculino e o gênero feminino. Quem sofre mais nessa situação? A gente já conversou bastante sobre isso também em sala de aula. Quem tem mais dificuldades para conseguir um emprego, para ser respeitada dentro de uma família, para ter o mesmo nível de escolaridade, o mesmo nível econômico em uma empresa? Quem sempre sai ganhando? Os homens, né? Então as mulheres, elas têm muito mais dificuldade para entrarem na sociedade, em empresas, para terem o mesmo tipo de salário. Então elas sofrem muito mais com isso, porque os homens ainda acham que as mulheres têm que ficar em casa, cuidar dos filhos, né? E com isso a mulher sempre está num nível mais baixo do que o homem, e a gente precisa cuidar para que isso melhore no Brasil e no resto do mundo, que a gente também já falou lá da África, vocês lembram, né? Nós também vamos falar sobre a raça, né? O preto, o branco, o amarelo, existe sempre a diferença, né? Na questão social, o negro, ele sempre está em desvantagem, tanto na parte de educação, quanto na parte de empregos, de melhores salários, assim como as mulheres. Por que isso acontece? Né? Por que os negros têm ainda mais dificuldades de se encaixar na sociedade? Então a gente também precisa ficar atento a isso. Por que acontece ainda essa discriminação? Né? O tempo da escravidão já acabou no Brasil há muito tempo. Nós sabemos a importância da cultura negra para nós aqui, e ainda existe, né, essa desigualdade muito grande, assim como os índios, que a gente também fala. Lembra que eu disse que os índios, eles têm a parte das terras onde eles moram em determinados locais, né, que o governo distribui uma parte de terra para os índios, e lá eles vivem na cultura, eles vivem da agricultura, e lá eles têm a vida deles. Por que essa discriminação? Quantas vezes a gente vê um índio, né, dentro de uma escola, um índio dentro de uma faculdade, um índio trabalhando numa empresa? Por que nós temos também tanta discriminação? Também é para se pensar. Nós temos a idade, a professora colocou aqui idade, terceira idade. Os idosos. Se a gente pensar hoje em dia, os idosos, uma pessoa com 60 anos, ela ainda está jovem, ela ainda tem disposição para trabalhar, para ir atrás de um bom emprego, para dar um sustento para a família, mas as pessoas, quando eles vão procurar um emprego, as pessoas dentro da empresa, elas dão prioridade para quem? Para um homem mais jovem, para uma mulher mais jovem. Por quê? Se um idoso, se uma pessoa da terceira idade, que nem é considerado, né, mais um idoso, eles também têm essa necessidade, eles têm muita inteligência e muita capacidade para continuar trabalhando. Por que a nossa sociedade discrimina tanto o idoso? Então esse também é um tópico para a gente pensar. E os lugares de origem, como eu falei mais ou menos aqui, ó, os indígenas, na época os quilombolas, por que tem, né, a comunidade, que a gente fala, as favelas, que são as comunidades, por que essas pessoas, elas têm menos condições, por que elas têm menos
oportunidades, certo? Então eu vou pedir para vocês, vocês vão responder algumas questões, tá bom? Da apostila, que eu vou falar para vocês as páginas, certo? Vocês vão observar algumas coisas, vão responder sobre o gráfico que tem na apostila, vão dar a opinião de vocês na página 376 e na página 377, ele está pedindo aqui para nós escrevermos um texto, tá bom? Então esse texto eu vou escolher um grupo social que sofre uma desigualdade. Então eu vou pensar, posso pedir ajuda para os pais, para minha família, né, em casa. Então eu tenho interesse em falar sobre quem? Em falar sobre os negros, em falar sobre a discriminação com relação às mulheres, a discriminação com o grupo indígena, a discriminação com os idosos. Então eu vou escolher um grupo social e eu vou dissertar esse texto. Então o que eu tenho que falar? Eu vou falar sobre as desvantagens que esse grupo sofre, tá bom? E eu vou dar os preconceitos e eu vou tentar achar algumas soluções. Vocês vão tentar achar algumas soluções para amenizar essa discriminação. Então, o que poderia ser feito? Então, eu vou falar, por exemplo, sobre as mulheres. Então, as mulheres sofrem preconceito, né, dentro de casa, elas sofrem preconceito na hora de arrumar um bom emprego. E o que eu posso fazer? Eu vou pensar, as mulheres terem os mesmos direitos, as mulheres irem estudar, as mulheres mostrarem que são capazes, ganhando o mesmo salário. Então vocês vão pensar, né, sobre as oportunidades e vão trazer soluções que nós podemos ter. E aí vocês vão escrever para Pro, tá? Na página 377. Então pesquisem, bem legal, façam um texto gostoso, um texto explicando direitinho, um texto onde vocês conseguem explicar as desigualdades e onde vocês conseguem explicar onde nós podemos melhorar, tá bom? Então eu conto com vocês, viu? Um beijo grande.